Ok, eu queria começar, então eu não vou resolver esse exercício completo, porque, na verdade, eu acho que ele foi na lista, porque eu gosto desse exercício, que é um exercício do Halliday. Na minha edição é o número exercício 30, ok, do capítulo 14, no caso, que é de dinâmica de fluidos, ou mecânica dos fluidos, ok? Então, por que eu queria voltar rapidamente sobre esse exercício? Porque eu sei que são noções que não são completamente entendidas pelos alunos, ok? Então, você tem um cubo, ok? A gente tem as dimensões desse cubo, as dimensões tem a massa, e aí ele está, a gente conhece também a densidade, né, a massa específica do fluido no qual esse cubo está suspenso, ok? Por uma corda. Então, o que a gente quer saber é várias coisas. Então, no item A, a gente quer saber o módulo da força total exercida sobre a face superior do cubo pelo líquido e pela atmosfera, supondo que a pressão atmosférica é uma atmosfera, ok? Aí depois, a gente quer saber esse mesmo módulo, ok? Sobre a face inferior e a tensão da corda, ok? E aí depois, a gente queria calcular a força de empuxo, ok? Que está exercida pelo fluido sobre o cubo, ok? Usando o princípio de Arquimedes, e qual é a relação que existe entre todas essas grandezas. Então, eu já comentei isso aqui em uma aula, eu só vou realmente insistir de novo. Então, primeiro, a gente tem no item, deixa eu colocar aqui essa. A gente quer saber, então temos aqui o cubo, né? E aí ele está suspenso aqui por um cabo, e ele está na água, ok? Está no fluido que está acima, então tem fluido aqui. E a gente quer saber a força, deixa eu ver aqui quais são. Ok, então a gente tem uma ideia do... É um cubo de aresta L igual a 0,600 metros, ok? E a gente sabe que de fluido acima desse cubo tem L sobre 2, ou seja, 30 centímetros, ok? Então a gente conhece essa L sobre 2, que é 0,300 metros, ok? E a gente quer saber, então, a força total. Então, a força total você tem que exercida pelo líquido, ok? E pela atmosfera. A gente não fala da força exercida. Então, a gente tem essas forças aqui que são exercidas pelo líquido, ok? E aí, essas forças de pressão, ok? Elas são perpendiculares, ok? E a gente sabe que essas forças de pressão, F sub, ok? Eu vou colocar o módulo, ok? Ela é para baixo, ok? Então, F sub vai ser assim. Vai ser todas essas... Vai ser relacionado, ok? Essa parte seria, vamos dizer, meio microscópico, ok? Então, você tem aqueles choques das moléculas de água, ok? E aí você soma tudo isso, você tem a pressão, ok? E você vai calcular a força multiplicando a pressão nessa posição, e a gente sabe que isso depende da profundidade, como a superfície é paralela, a superfície superior do cubo é paralela à superfície da água, então todos os pontos aqui estão submetidos à mesma pressão, ok? Se ele fosse inclinado assim, não seria, mas ele é paralelo, e aí você multiplica pela área, que é L ao quadrado, ok? Então, isso aqui é a força superior exercida pela água, ok? Pelo líquido, na verdade é um fluido, que eu não sei o que é, ok? Fluido. Aí, da mesma maneira, você vai ter a força exercida, ok? E essa aqui vai ser para... Ok? Ela vai ser para cima, ok? Então, você tem todas essas colisões que resultam, ok? Em forças de pressão que são perpendiculares à face do cubo aqui, e aí você vai ter a pressão inferior, ok?
vezes L ao quadrado. E você sabe que a pressão superior, aí você tem a pressão atmosférica, mais ρ do fluido, né, que é dado, G, que é a aceleração da gravidade na superfície da Terra, vezes L sobre 2, ok? E aí você vai ter que P inferior vai ser, vocês podem colocar que é P superior, por exemplo, mais ρ fluido, G, ok? Então, vocês sabem calcular isso. E aí vocês têm realmente essas forças exercidas pela água sobre a face superior, sobre a face inferior, ok? Então, qual é a força total exercida pela água? Força total exercida pela água, pelo fluido, vai ser F, eu vou colocar aqui, mais F inferior, ok? Porque tem também de cada lado, né? Obviamente, inclusive entre essa e essa, só que elas se compensam exatamente. Então, soma de todas as forças aplicadas nas paredes verticais aqui do cubo, porque se somam e dão zero, tá certo? Então, você tem a força total exercida pelo fluido, ok? O item seguinte é o módulo, desculpe, C, a tensão da corda. Então, a tensão da corda, aí você vai. Eu quero chamar sua atenção, eu acho que eu já chamei, mas a gente está falando aqui, eu vou fazer o cubo assim, tá certo? Então, eu vou, atenção, ok, da corda, e esse daqui, e quais são as outras forças, ok? Eu tenho o peso, ok? Que eu sei, porque eu conheço a massa, ok? É igual a mg. E tem, não é só isso aqui, ele está em equilíbrio, então eu sei que eu tenho outra força que é para cima, é a famosa, como é que eu chamei ela? Essa daqui, ok? Então, essa aqui é F total. E esse daqui, tá certo? Mas eu não precisava escrever F total, eu podia escrever também F sub. Aí, se eu escrever esse aqui, eu vou tirar esse, né? Porque não vou inventar. E aqui eu vou colocar F, desculpe, é o contrário. Ok? Para cima é a maior. Eu tenho uma assim, que eu não sei como é. Essa aqui é F inf. E para baixo, F sub. Ok? Então, aqui, e aí eu posso escrever a segunda lei de Newton, F inferior mais F superior mais T mais P é igual a zero, porque o sistema está em equilíbrio, tá certo? E aí, se eu fizer a projeção sobre, por exemplo, um eixo vertical, ok? Qualquer seja a orientação dele, eu vou chegar à expressão que força inferior menos força superior mais T menos P igual a zero, ok? Então, isso aqui, quando eu fiz o diagrama de corpo isolado, então, com isso eu calculo T, tá certo? Não tem problema. E aí, depois, a gente quer calcular o módulo da força de empuxo usando o princípio de Arquimedes, ok? Então, vocês têm que entender que esse princípio de Arquimedes, ele é uma consequência lógica, ok, da aplicação das leis de Newton ao cubo, tá certo? Então, a gente vai ter o empuxo, ok? Lembra? Então, o empuxo vai ser uma força que vai ser para cima, ok? Sobre o cubo. E o módulo do empuxo vai ser igual a o peso, ok? Ou seja, do fluido deslocado. Rho do fluido, G, então, falta o volume, e o volume deslocado. Como o cubo está completamente abaixo da superfície da água, vai ser L ao cubo, ok? Essa é a força de empuxo. Então, como a gente pode substituir aqui? Eu posso recolocar aqui a tensão
eu posso colocar aqui o peso, eu posso colocar o empuxo, ok? Mas eu não vou ter, então são somente essas três forças, ou seja, ok? Tenham cuidado com o empuxo, ele representa a resultante das forças de pressão, ok? O objeto, tá certo? Vocês não podem colocar no mesmo gráfico, ok? As forças, ok, de pressão e o empuxo, porque na verdade elas têm a mesma, ok? São duas maneiras de representar. Então essa aqui é mais fundamental, ok? É mais o que a gente aprendeu em Física 1. E aqui já são conceitos de mecânica dos fluidos, ok? Então a gente representa certas forças que são que aparecem muito, ok? Então, a gente representa elas com... E é muito prático, né? É o volume do fluido, o peso do volume de fluido desocado. Ok. Ok, perguntas? Ok, aqui eu vou fazer bastante exercícios muito simples, ok? Porque eu acho que meu objetivo com esse curso de Física 2, ok? Para vocês engenheiros, ok? Eu já dei esse curso para estudantes de física, então, obviamente, a ênfase ela é um pouquinho diferente. O que vocês têm que lembrar de Física 2? Eu não quero que vocês lembrem, decorem detalhes, ok? Vocês têm que ter uma ideia geral, né? Do big picture, como a gente fala em inglês, que eu acho que representa bem isso aqui. Eu não quero os detalhes que vocês vão esquecer daqui a 2 semanas. Realmente, vocês têm que entender, ok? Guardar na memória os conceitos essenciais que depois, se você tem, eu não me lembro desse detalhe, aí você vai procurar, você vai achar, a informação ela está nos livros, ela está na internet, ok? Mas a internet não vai substituir, ok? O seu conhecimento em termos de como funcionam as coisas, ok? Então, é muito importante ter uma ideia do que é importante aqui no assunto. Então, aqui a gente tem um problema bastante trivial, o que é um tubo em U, aberto em ambas as extremidades, ok? Então, aqui a gente tem a pressão atmosférica, aqui a gente tem a pressão atmosférica, ok? E aí, inicialmente, esse tubo, ele está com mercúrio, ok? Então, inicialmente, o tubo, ele está assim, ok? Ele está, sei lá, assim, tá certo? E ele está somente com mercúrio, e como as duas extremidades estão abertas, a pressão é a mesma aqui, então a altura é a mesma aqui, ok? Se é o mesmo fluido, ok? Se a pressão aqui é P0 e aqui é P0, então necessariamente eles têm que estar à mesma altura, ok? E aí a gente começa a derramar bem devagar, ok? Eu acho que é água, ok? Desse lado aqui do tubo, bem devagar, e aí a água, ela vai exercer ok? À medida que você enche com água aqui, essa coluna aqui de água, vou chamar de, por exemplo, D, ok? Ela vai exercer uma força, ok? Aqui, ou seja, uma pressão. Aqui você não tem mais P0, ok? Você sempre vai ter P0 aqui em cima. Então, aqui você vai ter P0 mais Rho de quê? Aqui, Rho da água, ok? G, D, tá certo? E aí você continua, ok? Preenchendo aqui, até que, então, se essa aqui desce, obviamente, se desse lado desce devido à água, do outro lado sobe, ok? E o que a gente quer saber é essa distância H, ok? Ok? Quando essa coluna de água aqui, ou seja, D é igual a 15 centímetros, ok? Então, é um problema muito simples, mas todo fluidos hidroestática, particularmente, não tem muita coisa, essencialmente é isso. Então, você vai escrever que a pressão, então eu preciso talvez colocar números, eu vou usar a mesma notação que eu usei aqui, então vou chamar esse aqui de 1.1, ok? Esse aqui de a mesma altura,
Ok? Que essa aqui é a situação final, ok? O desenho que eu fiz aqui foi, ok? A evolução do sistema até chegar a essa posição final, ok? Então, você faz que P1 é igual, ok? Essa aqui é na interface entre a água e o mercúrio. Esse aqui é mercúrio, esse aqui é água, ok? E a gente quer saber a pressão P1, ok? O que já... Então, como aqui é P0, então vai ser P0 mais G, rho da água, né? Vezes o que eu chamei de D, né? E a pressão manométrica, ok? Eu já tive estudante, ok? Perguntando esse aqui, que não tem muita certeza. Você tem duas. Essa aqui, o que eu escrevi, é a pressão absoluta, P1. É a pressão absoluta ou a pressão manométrica? Alguém pode dizer? Absoluta. É a pressão absoluta, ok? Se eu conseguir calcular e colocar aqui um número, ok? Tipo, P1 é igual a, sei lá, xxx Pascal, ok? Então, aqui é um número e aqui é a unidade, então P1 é a pressão absoluta, ok? Absoluta. Mas eu não conheço, por que eu não posso escrever a pressão absoluta? Porque eu não sei exatamente quanto é a pressão atmosférica. Vocês sabem que ela muda, né? Se você olhar as imagens satélites, ou que certos aplicativos que mostram, né? Aí você tem as imagens, então você vê aquelas correntes de água, a chuva chegando lá no Nordeste, não sei o quê, e você tem as flechinhas, né? As setinhas mostrando o sentido dessas correntes. E em alguns lugares vocês podem ter, ok, o valor da pressão. Então você tem pressão que é maior do que uma atmosfera, você tem pressões, baixa pressão, alta pressão. Então essa pressão atmosférica ela varia, ok? Então tudo que eu sou capaz de, em geral, tudo que me interessa, ok, é essa pressão manométrica, P1 menos P0 igual a rho da água GD, ok? Então, aqui vocês têm tudo necessário. Então, essa aqui é a manométrica, ok? Então, não é uma fórmula, eu lembro para você, não é uma manométrica, ok? Porque manométrica é a pressão que você vai medir no seu instrumento, tipo para medir a pressão dos pneus, ok? Tudo que você quer é saber em relação à pressão atmosférica, ok? Então, aqui rho água é dado, ou vocês podem, ok, usar 1000 quilogramas por metro cúbico, ok? Então, aqui a gente tem, usando 1000, deixa eu ver aqui, usando 1000 ou da água, né? Quilograma por metro cúbico, usando G 9,8 metro por segundo ao quadrado, e aí com D igual a, se eu quero essa aqui em Pascal, eu vou ter que colocar em metro, então é 15, eu posso escrever 15, 10 a menos 2 metros, ok? Então, vocês vão obter, ou vocês podem ver aqui que se vocês colocarem P1 menos P0 igual, eu vou escrever aqui 1000 com a unidade quilograma por metro cúbico vezes 9,8 metro por segundo ao quadrado, metro segundo ao quadrado, vezes D, que é, por exemplo, se eu escrever isso aqui, então, eu acho que esse aqui, mesmo se você não fizer o esforço de verificar que essas unidades aqui vão dar Pascal, você vai ver aqui que você tem 1 centímetro, e que certamente vai dar alguma coisa estranha com esse metro, tá certo? Então, isso permite corrigir erros às vezes, né? 10 a menos 2, ok? Então, 15, 10 a menos 2, e aí vira metro, ok? E aí vocês vão encontrar, eu tenho aqui, é igual a 1470
Pascal, ok? E aí depois, então não tem dificuldade, mas não façam isso automaticamente com fórmulas, ok? É uma boa maneira, inclusive, de começar a mudar seus hábitos, de colocar a fórmula e de escrever o resultado, ok? De tentar pensar, ok? Por que estou escrevendo essa fórmula? O que é cada termo dela? E entender o que está acontecendo, ok? Antes que se torne mais complexo, ok? Calcula a distância vertical H do topo do Mercúrio. Então, isso aqui é simples, vocês vão escrever. Como é que vocês vão fazer isso aqui? Vocês sabem que a pressão aqui na interface, que vocês acabaram de calcular, a pressão manométrica, ok? É igual a essa pressão aqui. A pressão absoluta aqui é igual à pressão absoluta aqui, ok? Então, vocês vão escrever aqui, P1 é igual a P2, ok? E aí, vocês podem escrever aqui que P2 é igual a... aí vocês sabem, né? Que é 1400. E P2 é igual a P0 mais Rho de quê? Aqui é do Mercúrio, né? Rho do Mercúrio, G. E qual é essa altura aqui? É D menos H, ok? D menos H. E aí vocês tiram H desse daqui, porque esse aqui vocês calcularam. Pascal, ok? Ou então vocês podem reescrever aqui, tá certo? E aí vocês vão encontrar que H é igual a... Deixa eu ver aqui o resultado. H é igual a 13,9. Que história. Não, H é o quê? Ah, sim. Pronto, é que pensava que era esse aqui, tá certo. Então, você encontra o H, ok, que é 13,9, mas o importante, na verdade, é mais esse daqui, que é interessante, que é, ok, que vale 1,1 centímetro, ou seja, você sabe, ok, que a coluna, ok, aqui 1,1 centímetro de mercúrio, ok, ela segura uma coluna de 15 centímetros de água, ok? Vocês sabem a relação das densidades, ok? Por isso que a gente faz os barômetros com mercúrio e não com água, porque para a pressão atmosférica, tipicamente, a gente precisaria de uma coluna de 10 metros de água, enquanto que o mercúrio a gente tem 13,6 centímetros, ok? Então, aqui é um exercício, ok? Eu peguei poucos exercícios, mas esse aqui é de... Então, o primeiro que eu mostrei foi de... Os dois primeiros, né? Foi de hidroestática, ok? De aplicação, de uma certa maneira, do princípio de Arquimedes, ok? E aí, vocês não precisam, realmente, vocês têm que se convencer que simplifica muito a vida se você, ok, não tiver muitas fórmulas, ok? Mas vocês sabem, ok? O que é importante é aí vocês só vão aplicar, ok? E aqui a gente tem um balde cilíndrico que está aberto na parte superior, ele tem, então a gente conhece as dimensões desse balde, ok? Então é um balde, vou fazer ele em preto. Ok? Vou tentar fazer as bordas, ok? Na verdade, mais ou menos, ok? E aqui, então, temos esse balde aqui. Ok? Então, ele tem uma certa altura, que é 25 centímetros. Vou chamar de L. E ele tem 10 centímetros de diâmetro, ok? Então, esse aqui vai ser... O diâmetro vai ser esse. O diâmetro, ok? E aí, no fundo desse... Então, esse aqui você tem um fundo, ok? E no fundo desse balde, ok? Aqui é centímetro quadrado, você tem... Ok? Uma
uma abertura, ok, que é cortada no fundo do balde, ok, e ela tem uma área de seção transversal. Eu vou escrever A igual a 1,50 centímetro quadrado, tá certo? E aí o fato é que você coloca a água aqui, ok? E quando você coloca a água, ok, ela vai sair pelo fundo do balde, tá certo? E a taxa, ok, de enchimento, ok, aqui é 10 a menos 4, tem 2,40, vou escrever aqui, 2,40, depois chama a vazão, né, para em cima, então vou chamar isso aqui de R, como a gente, a taxa, R igual a 2,40, 10 a menos 4 metro cúbico por segundo, ok? E a gente quer saber até que altura a água vai subir no balde, ok? Então, para isso, você tem que ter uma taxa aqui, ok? Enfim, ela não pode ser inferior à taxa de vazamento, ok? Porque se você coloca mais água do que menos água do que sai, então seu balde sempre vai ser cheio, ok? Se você encher com uma taxa que é muito maior do que essa taxa de vazão aqui, ok? Então, dependendo das dimensões do balde, talvez ele vai transbordar, ok? Então, a gente quer saber, dada essa taxa aqui, você coloca água no balde, a que altura vai subir a água no balde, ok? Então, qual é a condição que vai ser o requisito, vamos dizer, para responder essa pergunta? Quando a altura estabilizar, ok? Sei lá, vai chegar até aqui, ok? O que acontece? Ok? Eu vou colocar aqui. Em azul, ok? Vai ser a superfície da água. Ok? E o que a gente quer saber é essa altura H. Ok? E ela vai ficar lá, por quê? O que acontece para essa altura H? Alguém tem uma ideia? Seria porque a vazão seria a mesma quando chegar nessa altura? A vazão de entrada seria a mesma da saída? Exatamente. Ok? Então, a gente vai ter a vazão de entrada, ou seja, qual é a vazão aqui na saída? Ok? Enquanto você não chega a essa condição estacionária, ok? Então, você tem um regime, vamos dizer, transitório, ok? Mas no final, você vai ter que, então, vou chamar de 1 superior e de 2 essa parte inferior, ok? Então, essa aqui vai ser a superfície da água sempre. Então, no início, ela vai estar embaixo, mas aí a água vai subir, 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 ok? Então, 1 vai ser a superfície da água e 2 vai ser o fundo onde tem esse orifício, ok? Então, deixa eu ver aqui, eu chamei de 1 e de 2. Então, a vazão embaixo, a gente vai ter o quê? Uma velocidade que eu vou chamar de V2, ok? Então, aqui eu vou ter V1, aqui eu vou ter V2, V2 vezes, eu posso chamar talvez esse aqui, em vez de A, chamar de A2, ok? Para deixar com essa notação. V2A2 é igual a 2,40, 10 a menos 4 metro cúbico por segundo, tá certo? Então, quando tiver essa condição aqui, a gente vai ter essa altura, porque aqui vai ser igual ao que entra, tá certo? Então, vamos lá. Esse aqui lhe dá, a gente conhece A2, então a gente pode calcular V2, tá certo? Então, V2 a gente pode calcular, a gente vê depois, ok?
E vamos lá, como é que a gente vai saber, uma vez que a gente tem a nossa condição, ok? Como vai ser o H. Esse aqui é um problema onde vocês vão ter que fazer aproximações igual a esses problemas de reservatórios grandes, né, que tem um furo, é um reservatório com um furo, né, só que ele está no fundo, e a gente está enchendo ele, não é que ele está se esvaziando, ok? Mas a ideia é a mesma. Então, aqui não é hidroestática, ok? O fluido não está em repouso, a gente vai ter que aplicar, então, a lei de conservação da energia de Bernoulli, tá certo? Então, vamos aplicar Bernoulli, ok? A essas duas partes aqui. Então, vou escrever aqui embaixo. Primeiro, a gente pode escrever, né? P1 mais. Então, isso aqui são o trabalho das forças de pressão mais a energia cinética, B de ρ V1 ao quadrado, de densidade de energia cinética mais a densidade de energia potencial, ρ G. Aí eu vou escrever Y1, depois a gente vê, tá certo? É igual, ok? Essa quantidade se conserva, vai ser P2 mais meio de ρ V2 ao quadrado mais ρg Y2, ok? Então, vamos lá. Vamos primeiro avaliar se a gente tem tudo para... a gente conhece P1? Sim, é a pressão atmosférica. É a pressão atmosférica, então a gente conhece. A gente conhece P2? Também é a pressão atmosférica Também embaixo. é pressão atmosférica, tá certo? Porque ele está aberto, ok? É pressão atmosférica, pressão atmosférica. Então, esse aqui já vai embora, ok? A gente conhece Y1, Y2? Não, é a altura H. Exatamente. Então, nessa condição, ok? Essa aqui, quando a gente vai ter essa condição aqui, a gente vai ter a condição que Y1 é igual a H, e é justamente o que a gente está procurando, ok? Y2, o que a gente vai fazer, por exemplo, eu vou colocar um eixo Y para cima, eu vou colocar meu zero aqui, tá certo? Então, isso aqui vai ser zero, tá certo? Y2 igual a zero. E aí, a gente vai fazer a expressão com Y1 igual a H, né? E aí, nesse caso, o que, que a gente tem? A gente tem aqui esse meio de ρ V1 ao quadrado, ok? Então, como é que é V1, como é que é V2? V2 a gente conhece, ok? Vou terminar aqui. V1, eu não conheço V1. Agora, V2 eu conheço, ok? O que a gente tem é que a gente vai poder desprezar V1, na verdade. Eu tenho, né? Porque vai ser a A1V1, e a gente conhece o diâmetro desse bicho, conhece, ok? Mas o que a gente vai poder fazer para simplificar, ok? É que V1, já que A1V1 é igual a 2V2, ok? E nesse sentido, a gente conhece os dois, a gente conhece isso daqui, a gente conhece A1, então a gente pode conhecer V1, a gente conhece isso aqui, então a gente pode usar, mas também a gente pode dizer que A1 é muito maior que A2, ok? Vocês podem calcular, mas aqui o diâmetro é 10 centímetros, ok? E aqui a gente tem uma área total que é de 2,4, 10 a menos 4 metros, desculpa, 1,50 centímetro quadrado. A gente pode calcular, ok? A gente pode calcular. Então, vamos lá. A1 é igual, é o quê? 10 centímetros de diâmetro, ok? Então, é igual a π de, vou colocar D1 aqui, sobre 2 ao quadrado, é igual a π vezes o A1 está em centímetros quadrados, então eu vou colocar o A2, eu vou colocar em centímetros quadrados também. D1 é 10, desculpa, aqui é o quadrado, e aí, para ter um número que não seja...
78. Ok? Então, aqui é 78 e o outro é 1,5. Então, eu posso dizer que A1 é muito maior que A2, ok? E aí, como A1 é muito maior que A2, para os dois serem iguais, a gente pode tranquilamente, ok? E aí, quando vocês fazem uma aproximação assim, quando eu encontrar um resultado, vocês podem voltar para verificar que está correto. V1, a gente vai dizer que é muito menor do que V2, ok? Então, a aproximação que a gente faz em geral, ok? Que é a superfície, ok? Ela não está, ok? A velocidade da água. A gente, em primeira aproximação, despreze ela em relação à velocidade na saída, ok? De um buraquinho, de uma abertura no tampo, ok? Simplifica, mas aqui, a rigor, vocês não precisam simplificar porque vocês conhecem, vocês têm como calcular V1, ok? Então, vamos lá. A gente conhece, para simplificar, a gente despreza ou conhece, ok? E aí, a única, conhece ρ, conhece G, então vai ser a nossa única incógnita aqui. Ok, então é só calcular, tá certo? Então, YH. Vocês podem ver que a relação aqui, então, a gente vai ter... Eu vou escrever a relação aqui, sem todas essas... Ok, para deixar mais claro. Rho GH é igual a meio de Rho V2 ao quadrado. Então, H vai ser igual, o aqui é proporcional, ok? H vai ser igual V2 ao quadrado são 2G. Ok, aí vocês calculam, V2 vocês calcularam. Eu não sei se eu calculei aqui. E aí vocês vão encontrar 13,1 centímetros. Okay. Então, se você tiver um balde que é menor do que isso, de altura, ok? Ele vai transbordar, mas como ele tem 25 centímetros, tá tranquilo, ele vai parar aqui, e aí vocês vão continuar enchendo e ele vai continuar esvaziando, ok? Até onde você quiser, ok? Ok, então, que horas são? 46. Ok, então, nessa parte de fluidos, ok? As relações importantes em fluidos, ok? Estática dos fluidos, basicamente, ok? É a lei de Stevin, que P é igual a P de Y, ok? Mais ρg, essa altura aqui, P de Y é igual a P de Y0, ok? Mais ρg, Y0 menos Y, ok? Acho que é esse aqui. Se esse aqui é positivo, é porque está... Ok? Então, com isso, vocês têm tudo, porque esse sinal aqui é mais. Se Y0 está acima de Y, ok? Por exemplo, esse aqui na superfície da água, então esse aqui vai ser positivo, então realmente você adiciona. Se ele for abaixo, então você vai ter negativo, ok? Então, essa aqui é a lei de Stevin, ok? Vocês têm também o empuxo, ok? Que é uma... A maiúscula, ok? Que é uma maneira, ok, conveniente de tratar os problemas, ok? Temos também Pascal, né? Que eu não fiz exercícios, mas basicamente é que você tem um ΔP, ok? Que é transmitido, ok? Se você imprime uma variação de pressão em qualquer parte de um fluido, assim, essa variação de pressão vai ser transmitida para todo o fluido.
E aí, esse aqui, ΔP, vai estar relacionado a uma força. E aí, depois a gente tem Bernoulli. E antes de Bernoulli, ok, o que a gente usou aqui, você tem a lei de continuidade, ok? Essa é muito importante, tanto quanto, ok, a de Bernoulli. A lei de continuidade é o seguinte, você tem que a vazão, ok, você tem um tubo, ok? Então, qualquer parte que você pega aqui, 1, 2, 3, 4, ok? Se o fluido está, ok, incompressível, ok, passando, ok? Então, vocês vão ter que A1, V1 é igual a 2, V2 é igual a 3, V3 é igual a 4, A4, V4, ok? Então, esse aqui mostra que aqui não tem pressão, né? Não é uma questão de pressão, a pressão vai ser maior, menor. Se a pressão vai ser maior ou menor, vai depender de quê? Vai depender também da altura, ok? Porque é Bernoulli, Y, então vocês têm aqui Y4, vocês têm aqui, sei lá, Y3, Y2 e Y1, ok? Então, independentemente de Y, ok? Vocês têm a mesma vazão, ok? Pelas 4, 6, o que você quiser aqui de áreas de seção reta, por quê? Porque é incompressível, então você não pode acumular, você não pode... Ok? A gente está supondo que não tem bolha de ar, nem nada, ok? Você tem um fluido homogêneo, ok? Em todo o cano, tá certo? Então, a velocidade aqui, ela vai depender, uma vez que você sabe a velocidade em um ponto, você sabe a velocidade em todos os pontos do cano, ok? E aí, vocês têm Bernoulli, que diz que P1 mais meio de ρ V1 ao quadrado mais ρ GY1 é igual a P2 mais meio de ρ V2 ao quadrado mais ρ GY2, mais a mesma coisa. Para 3, para 4, ok? Então, por que estou escrevendo esse aqui? É porque vocês têm, uma vez que você conhece uma das velocidades aqui, ok? Se você conhece a área, você conhece a área aqui, A1, você conhece a área aqui, A2, então você conhece, e você conhece V1, então você conhece V2, ok? Porque não depende dos outros, não depende de P, não depende de Y, porque você tem a lei de continuidade, ok? Então não esqueçam que é independente da altura e da pressão. Agora, a pressão, ela vai depender, ok? Dessas velocidades, ela vai depender da altura. Essa aqui é outra história, tá certo? Então, quando desce a pressão, você tende a aumentar, ok? Essa parte. Bom, se está para cima, você aumenta essa parte, ok? E a velocidade a alturas iguais, ok? Você tem que, para manter constante o fator, a pressão, ok? O trabalho das forças de pressão e a energia cinética, iguais aqui. Se você aumenta a velocidade de um lado, você tem que diminuir a pressão, ok? Para manter constante, etc. Então, esses aqui são aqueles feelings que vocês devem ter. Então, quando vocês estão lendo um enunciado de exercício, ok? Vocês têm que ler realmente, ou seja, já ter uma certa impressão do que você está esperando, ok? Porque se você encontrar um resultado que é diferente, ok? Aí você vai dizer, pronto, eu acho que eu errei aqui, tá bom? Então, vamos agora para a parte de oscilações, na verdade, ok? Oscilações. Como a gente vai ter uma aula de... Vocês têm um monitor, né? Quem chegou depois, eu vou enviar no CIGA os dados aqui para as reuniões síncronas com o monitor de Física 2. Vocês têm um monitor, então agora vai ser quinta, sexta, eu acho. Eu falei que tinha 2, mas quinta, sexta e segunda, eu acho. Deixa eu voltar aqui, né? Quinta, sexta e segunda, ok? Então, vocês têm 3 horários aqui.
E na terça a gente vai fazer, não vai ser revisão, vai ser dúvidas, ok? Então, vai ter uma sala aberta e vocês podem tirar suas dúvidas ainda na terça-feira, na quarta é a prova. A prova é 2 horas, ok? Eu acho que de 8 às 10 tem que ver. Ok, então, nessa parte aqui de ondas, então, exercícios muito simples, ok? Mas, de novo, ok? Não é, esse aqui é simples, a fórmula é essa. Professora, boa tarde. Bom dia. Pode falar. Professora, Sim. a prova será na próxima quarta-feira, é isso? E terá apenas 2 horas de duração? É, Porque na quarta-feira acho que o horário da gente tem 3 horas, mas mesmo tendo 3, vão ser apenas 2 horas a prova, não é isso? isso. A senhora não poderia deixar as 2 horas para a gente fazer a prova e, sei lá, umas meia hora para a gente enviar o material, professora? Porque a gente vai ter que escanear ainda, entendeu? Bater foto, escanear. Então, justamente, é 3 horas, então você vai ter tempo, né? Ah, no caso vão ser 3 horas de prova, ou 2. Não, a prova é 2 horas, e aí depois a gente dá um tempo para... Ah, entendi. No caso, Vocês vão têm ser 2 horas de... horas para fazer a prova, só isso, ok? E aí depois a gente dá um tempinho para fazer a preparação para enviar a sua prova para a gente, né? Perfeito. Tá ok, professora. Obrigado. Nada. Ok, então a gente tem... eita, que são... Não, eu queria fazer oscilações primeiro. Oscilações, pronto. Oscilações. Um bloco de massa desconhecida é preso a uma mola com uma constante de mola de 6,50 Newton por metro, ok? E é submetido a um movimento harmônico com amplitude de 10 centímetros, ok? Quando o bloco está a meio caminho entre sua posição de equilíbrio e o ponto extremo, sua velocidade é medida em 3 centímetros por segundo. Calcular a massa do bloco, o período do movimento, a aceleração máxima do bloco. Ok, então vocês têm que começar a ver um pouquinho o problema. Quais são os dados que a gente conhece? A gente conhece K. Ok. Não, eu posso escrever o valor. Quando eu resolvo um problema, sempre começo escrevendo o que eu sei. O que dá movimento harmônico com amplitude. Então, eu vou chamar, por exemplo, de Y, M, ok? Vai ser igual a 10 centímetros. Ok? Quando o bloco está meio caminho entre sua posição de equilíbrio e o ponto extremo, sua velocidade é medida em 30 centímetros por segundo. Então, quando o y é igual a ym 2, ok? Porque a gente pega o zero de y na posição de equilíbrio, ok? Então, a gente sabe que a velocidade, por exemplo, eu posso colocar y1, vou chamar de v1, é igual a 30 centímetros por segundo, ok? Calcular a massa do bloco, o período do movimento e a aceleração máxima do bloco. Ok? A gente quer saber a massa B, período, BC, aceleração máxima. Ok, então, 5 minutos para pensar. Tentar ter uma estratégia, pelo menos, para saber como vai abordar esse problema. Não. Adriana, dever de casa. Sim, onde é que é?
Ok. Bom, eu peço desculpas pelo barulho, tem um vizinho que está fazendo obras. Ok. Então, quais são as informações que a gente tem aqui? A gente conhece a amplitude. Conhece a amplitude, pronto, eu escrevi YM é 10 centímetros, ok? A gente não conhece a massa, não pode calcular diretamente a frequência angular, etc. Então, vamos lá. O que a gente conhece é num certo ponto, ok? Nessa posição assim, a gente conhece a velocidade. Isso aqui indica o quê? Se vocês têm num certo... Vai ser no mesmo momento, ok? Então, aqui vai ser T1, ok? Aí vocês têm Y1, e vocês têm V1, tá certo? E, obviamente, você vai ter A1, ok? Então, qual é a informação que a gente tem aqui de posição e velocidade? É perfeito, né? Por quê? O que a gente pode calcular com isso? Olha, é um problema aqui de K1 mais o 1 nessa posição, ok? É igual a energia mecânica, ok? Que é igual também a o que a gente pode calcular aqui. A gente conhece a amplitude, ok? Então, eu vou calcular aqui. Quando ele está nessa posição aqui, ok? Máxima, o que a gente tem é que a energia cinética é nula, ok? Então, eu vou escrever aqui que é 0, ok? Mais o M, ok? K igual a 0. Ok? Nessa posição. E nesse daqui eu tenho K1 mais o 1 é igual a E. Então, eu vou ter que meio de M V1 ao quadrado mais o que eu conheço? Mais meio de K. K eu conheço. Y ao quadrado. Ok? Então, a minha incógnita aqui é E é igual a meio de K Y ao quadrado. Ok? Conheço o K, conheço o Y. Então, a única incógnita é M, então eu posso calcular M. Ok? Certo? Deixa eu adicionar uma página depois. Ok. Então, M, vocês calculam aqui, vai ser igual... Bom, tem o fator 2 que está aqui. Então, vai ser igual a K. Não, estou fazendo aqui. K, que está em fator aqui. Então, a gente vai ter YM ao quadrado menos Y1 ao quadrado, dividido por 1. Ok? Um erro, cuidado, já falei, chamei sua atenção sobre isso, mas eu ainda vejo que é o pessoal colocando YM menos Y0, tudo ao quadrado. Aqui é a diferença dos quadrados, e não o quadrado da diferença. Ok? Ok, e aí vocês colocam aqui os valores, 6,50 newton por metro. Aqui, Y é em centímetro, não tem problema não. Vamos lá, 10 centímetros, Y é 10, menos Y1 é YM sobre 2 é 5 centímetros.
ok? Desculpa. Ao quadrado sobre M, que é... Ah, desculpa. Não. Acho que foi o que eu fiz. Sobre V1 ao quadrado. Mas vocês estão realmente apagados, né? V1 é 30 centímetros por segundo. 30 centímetros por segundo. Ok? Então, aqui, só olhando as unidades, eu vejo que vou ter talvez um probleminha, né? Aqui eu tenho Newton por metro, aqui eu tenho centímetro quadrado, que não se cancela com centímetro aqui, então eu tenho que colocar todas as unidades, ok, no sistema internacional, tá certo? E aí vocês vão... Professora, com licença. Esse 10 menos 5 ao quadrado não seria 10 ao quadrado menos 5 ao quadrado? Sim, tem razão. Muito bem. Tem razão. Ok. 10 ao quadrado. Aqui quis botar uma parêntese para botar a unidade só, mas terminei errando. Ao quadrado. E aqui ao quadrado também. Ok? Então, vocês fazem então é centímetro quadrado. Não, tá ok. Tá ok. Como eu tinha errado, ok? Então, inclusive, foi uma maneira de ver que estava errado, porque eu tinha centímetro quadrado aqui, centímetro, mas é velocidade ao quadrado. Então, centímetro quadrado sai com centímetro quadrado, está tudo ok. Sobra segundo, etc. Então, vocês vão ter que a massa é igual a 0. Ok? Pronto. Ok? Aí depois a gente quer saber o quê? O período. Aí é tranquilo aqui, né? B. Então, esse aqui foi o A. Ok? Então, chama a sua atenção o fato de numa posição, ok? Conhecer. Se você conhece, por exemplo, a posição e a velocidade nessa posição, vocês podem calcular a energia. Ok? Dependendo se vocês conhecem a massa e o K, ou seja, ok? Tem que ver. Aqui a gente vai calcular agora o período, ok? O período vai ser... sim, pode falar. Pode só repetir ali na parte de cima a questão da energia mecânica com energia cinética e potencial. Ok. Isso é uma das coisas, ok? Que eu quero realmente chamar a sua atenção. Eu não entendendo a dificuldade dos estudantes com a conservação da energia. A conservação da energia é um dos conceitos mais potentes, ok, da física e da termodinâmica e de tudo, porque eu acho que ela é... Você entende esse problema da conservação da energia? Aqui a conservação da energia mecânica, porque a gente despreze as forças dissipativas, tá certo? A gente não está levando em conta o atrito com o ar, com coisas, ok? Então, mas se as forças são conservativas, ok? A gente tem que a energia mecânica, que é a soma da energia cinética e da potencial, ela se conserva, tá certo? Então, qualquer posição que eu pego, ok? Então, eu tenho que a energia é igual a K numa posição 1, ok? Mais U na mesma posição 1, ok? Agora, eu vou pegar outra posição, ok? Uma foto que eu faço do bloco na mola, eu faço uma foto na posição 2, e aí eu tenho outra energia cinética e outra energia potencial, etc., etc., qualquer que seja, tá certo? Aí eu consigo medir, ok, no extremo, tá certo? Então, essa energia, ela é válida em qualquer posição, ok, na oscilação da mola, tá certo? E aí, quando a mola está numa posição extrema, a velocidade dela, logo antes, ela estava, por exemplo, para baixo, ok, ou seja, negativa, se meu eixo é para cima, e depois, logo depois, ela é para cima. Então, ela passou por um mínimo, que é o 0, e aí, a velocidade sendo 0, a energia cinética é 0, ok? Então, nessa posição vai ser 0. E a energia potencial, ok? Que é proporcional à extensão da mola em relação à posição de equilíbrio, tá certo? Então, vai ser YM ao quadrado, tá certo? O caso geral é meio de M
V ao quadrado mais meio de K Y ao quadrado. Esse Y aqui não é o YM, e o V também não é. É a velocidade instantânea, é a posição instantânea. Mas quando a energia cinética é nula, a energia potencial é igual a E, por quê? Porque a soma é sempre igual a E. Então, cada vez que você tem uma extremidade, você tem essa aqui, e aí, se você tem, quando ela passa pela posição de equilíbrio, então, a energia potencial é zero, ok? Então, você tem que desculpe, que quando ela passa pela posição de equilíbrio, que Y vai ser igual a zero, quando essa aqui é Y é zero, então a energia é toda cinética, né? Quando ele passa, o bloco vertical ou horizontal, quando ele passa pela posição de equilíbrio, é sua energia cinética máxima, tá certo? O pêndulo simples também, né? Quando ele passa pela posição de equilíbrio, que é a vertical, ele tem a velocidade máxima. E aí, logo depois, a aceleração é para baixo, então ele vai ter sua velocidade diminuída, ok? E aí ele volta máxima. Cada vez que ele passa assim, de cada lado, ou aqui cada lado, a energia cinética, ela passa por máximo. Então, aqui vai ser meio de mVm ao quadrado, energia cinética máxima, e aí, nesse caso, U é igual a zero, ok? Beleza. Então, vocês devem pensar sempre nisso aqui, quando tem problemas assim, de oscilação, seja de movimento harmônico simples, ok? Então, você tem essa conservação da energia, se tiver conservação da energia. Se não for um oscilador amortecido, lembra que se tiver um amortecimento, a energia mecânica, ela diminui com o tempo, né? A amplitude das oscilações vai diminuir com o tempo, etc. Ok, então, rapidamente aqui, T vai ser igual a... Como é que a gente pode calcular o período? A gente tem tudo agora, né, para calcular. Você tem que T é igual a 2π sobre ômega, e ômega é igual a raiz de K sobre E, ok? Então, T vai ser igual a 2π raiz de M sobre K, se conhece M, se conhece K, T é igual a 1,81 segundos, ok? Aí o item C é a aceleração máxima. Aí, uma vez que a gente tem o ômega, ok? Vocês lembram que a base, desculpa, é C aqui, não é? A base do movimento harmônico simples, ok? É a equação do movimento que é do tipo M A igual a menos, ok? Uma constante que eu chamo K, ok? Que pode ser no caso da X, tá certo? MA, a força é restauradora, qualquer que seja, ou seja, alguma coisa assim que eu não vou chamar de K, eu vou chamar de... E aqui não vou chamar de X. Eu vou botar uma coisa bem mais geral. Eu vou dizer que a grandeza que oscila é psi, ok? Então, tem uma função psi de t, ok? Então, eu tenho que a massa, ok? Que tem esse movimento aqui, d2 de psi sobre dt2, que é a aceleração, ok? Então, pode ser θ, pode ser x, pode ser y, pode ser um campo elétrico, pode ser qualquer coisa, ok? É igual a menos uma constante aqui que eu vou chamar de kappa, por exemplo, ok? Uma constante qualquer, vezes psi, ok? Aí, quando vocês têm essa aqui, vocês reconhecem o movimento harmônico simples, ou seja, a aceleração, ok? É igual a menos, ok? Esse sinal aqui. Psi, ok? Que é essa grandeza aqui. E a gente chama, aqui é kappa sobre
M, a gente chama isso aqui de ômega ao quadrado, ok? Então, A é igual a menos, no nosso caso aqui, A é igual aqui, ok? A é igual a menos ômega ao quadrado, Y, ok? Então, A de T é igual a menos ômega 2Y. Então, se você conhece, a gente quer saber o quê? A aceleração máxima do Bloom, tá certo? Então, a gente se conhece YM, então AM vai ser igual a menos ômega ao quadrado YM. Cuidado aqui para não escrever que A é igual a menos, ok? Se é máximo aqui, tá certo? Não, na verdade, é mínimo máximo, ok? A gente conhece YM? Sim, conheço. 10 centímetros. Okay. Nesse caso, a gente nem precisa calcular. Poderia precisar calcular. Ou então, a gente pode escrever também que AM é igual a ômega VM. Oi? Aí a gente conhece ômega e VM a gente pode calcular de outras coisas. Poderia ter. Mas a gente conhece tudo aqui, então AM é igual a menos. Ômega a gente não calculou. Podia ter calculado aqui. Ômega é igual a raiz de K sobre M, ok? É igual, se você calcular, eu tenho ele aqui, ômega é igual a 3,46 radiano por segundo, ok? Então, é igual a menos 3,46 radiano por segundo vezes ao quadrado, vezes YM, que é 10 centímetros ao quadrado, ok? E aí, se você quiser, se você colocar aqui, você tem radiano ao quadrado, ok? Por centímetro ao quadrado. Eu vou colocar aqui no... desculpe. AM, na verdade, é a amplitude, tá certo? Então, a gente tem que A é igual a menos epsilon 0 ao quadrado, mais AM é a amplitude, ok? É epsilon, ok? O que a gente chama de AM, que é a aceleração, a amplitude da aceleração, tá certo? Da mesma maneira que VM é igual a ômega epsilon, ok? AM é igual a ômega, tá certo? Aqui, quando vocês falam de extremos, ok? Vai ser valores positivos. Ok? Aí, se você colocar no sistema internacional, ok? AM é igual a 1,20 metro por segundo ao quadrado. Ok? Então, ainda tem um pouquinho de exercícios para vocês aqui, ok? Eu não detalhei, tem um pouquinho bagunçado aqui, mas é realmente que vocês têm que refazer, ok? Cuidado com as unidades, cuidado com, ou seja, ok? Essa conservação, em geral, tem duas maneiras. Você tem, muito importante, esse A. Se você tiver a posição e a frequência angular, você sabe a aceleração, por quê? Ok? Se você conhece a posição, ok? E a aceleração angular, você conhece a aceleração. Se você conhece a posição e a aceleração num dado ponto, vocês conhecem, ok? É muito importante essa relação aqui. Vocês conhecem a frequência angular, ok? Aí vocês têm também essas relações de conservação da energia, que são muito importantes, ok? E que são bem simples, o conceito, realmente, vocês têm que fazer exercícios, ok? Para terminar achando isso tão natural quanto, sei lá, 2 mais 2, ok? Aqui, a amplitude de um sistema movendo-se em movimento harmônico simples. Falta uma palavra aqui, eu acho que quando eu copiei... Aí fica difícil aqui, né? Deixa eu ver. Não, o que eu tenho aqui também está cortado.
Ok, então vou fazer outros. Ok. Professora, Pode falar. a senhora pode fazer algum exemplo daquele modelo que é um bloco com 2 molas segurando ele? Olha, eu posso preparar para terça-feira, ok? Mas não preparei aqui, e bom, sempre precisa de uma preparaçãozinha, tá certo? Eu vou escrever aqui para fazer um exercício. Você quer o quê? Um bloco com 2 molas? Pode ser? Que eu não preparei aqui. Como eu tenho outros para apresentar para você. Beleza. Mas, a princípio, como é que se resolve? A princípio, bem, tem muitos se na história, ou seja, você tem que Bom, aí realmente eu vou partir para a minha explicação, vai ser o resto, ok? Se você tiver uma dúvida específica, ok, você coloca e aí eu respondo, ok? Um exercício, alguma coisa assim, ok? Tá certo. Aqui um exemplo de pêndulo, aqui é um oscilador amortecido, como eu falei para você, então aqui a gente não tem conservação da energia mecânica, ok? Então não apliquem a conservação da energia mecânica aqui. Ou então vocês sabem que é a energia mecânica, ok? É a soma, ok? Da energia cinética mais a energia potencial, mais o trabalho das forças dissipativas, ok? Dissipativas, ok? Um pêndulo com comprimento de 1 metro é liberado de um ângulo inicial de 15 graus. 15 graus ainda é pequena oscilação, a gente vai considerar que é um pêndulo simples, ok? Ou seja, que ele tem um movimento harmônico simples. Após 1000 segundos, sua amplitude foi reduzida por fricção, ok? Ou seja, forças dissipativas, a 5,50 graus. Qual é o valor de B sobre 2M? Ok? Então, vocês lembram? Então, esse aqui é o oscilador. Eu vou fazer em azul. Oscilador. Amortecido, ok? Então, oscilador. Amortecido, ok? Então, vocês têm que, além da força, então vocês têm que MA é igual. Eu vou escrever aqui M D2 de psi, onde psi pode ser θ, pode ser x, pode ser y, sobre dt2, é igual a menos k, ok, que é a constante psi, ok, mais menos uma força que a gente chama de B, né, de psi sobre dt, que é a proporcional à velocidade, tá certo? E aí, quando você faz isso aqui, ok, você tem d2 de psi sobre dt2, que é igual a menos k sobre m, menos b sobre m. A gente colocou b sobre m ou b sobre 2m? D psi sobre dt, ok. A gente colocou 2b, eu não me lembro. Tem um 2 que a gente adiciona, desculpe, eu não me lembro onde é. Ok, eu vejo isso aqui. Aí a gente tem que a expressão x agora, em vez, vocês lembram que a gente passou para a notação com exponenciais, ok, que é uma soma, é uma combinação linear de funções senoidais, ok? E a gente escreve agora que é a exponencial de menos b sobre 2m, ok? Então, a gente tem uma amplitude aqui que vai
diminuir com o tempo, ok? Então, aqui o que a gente precisa saber é que depois de um tempo de 1000 segundos, a amplitude foi reduzida para 5,50 graus, ok? Então, a gente tem que o ângulo, aqui é um ângulo, o meu psi é um ângulo, psi de θ igual a 1000 segundos, ok? É igual a θ de t igual a 0, dividido por... depois, se a gente vê, tem que calcular, mas é igual a 5,50 graus, e θ de t igual a 0 é igual a 15 graus. Ok? Então, eu vou ter que... Vou adicionar uma página aqui embaixo. Eu vou ter, então, que... x, então, eu vou ter que A... Então, o A vai ser, bom, A exponencial. Esse aqui pode se chamar de T0, aqui de T1, ok? Mas T0 é 0, né? A exponencial de menos B sobre 2,0 T, ok? Que é 1000 segundos, ok? Vai ser igual... Não, desculpa, aqui, vou dividir por A exponencial por A, desculpa, ok? Ou seja, exponencial de menos B sobre 2,0 vezes 0, ok? Aqui no tempo t igual a 0. Então, aqui é θ. Vai ser igual a... Então, essa aqui é 1, tá certo? Exponencial de menos B sobre 2,0 t, ok? Vai ser igual a... Então, essa aqui é a expressão que fica, e a gente sabe esse resultado. Vai ser igual a 50 graus sobre 15 graus, ok? Então, vocês têm que resolver essa equação aqui. Estão entendendo aqui? Vocês têm que fazer uma relação entre... Ok? Essa aqui vai ser a perda. Vocês concordam que esse aqui é um decaimento quando t aumenta, b sobre 2mt aumenta, ok? E aí você vai ter um decaimento exponencial da amplitude. Esse aqui é θm, ok? Vamos dizer. Ok? Essa aqui é a amplitude, na verdade, da oscilação, ok? Porque aqui você tem o cosseno de o movimento periódico, ok? E aí essa amplitude, ela vai diminuir, ok? Quando o tempo aumenta. E aí, se no tempo t igual a 0, ela tinha um certo valor, e aqui ela tem outro, você faz a razão, que é a melhor maneira, ok? De tirar... bom, de simplificar, e aí você vai resolver, então você vai escrever, você vai pegar o logaritmo natural desse daqui, menos b sobre 2mt é igual ao log de 5,50 sobre 15, ok? Ou seja, você conhece o tempo, você conhece... Você conhece o comprimento. B sobre 2,0. Professora, Sim, bom dia. Bom dia. O que a gente quer é B sobre... Acompanhando aqui pelo livro, esse valor de θ, a expressão geral, não é algo do tipo xt igual a xm menos bt sobre 2m, aí tem um cosseno de φ, θ, não? Sim, aqui, é por isso que eu corrigi aqui, você tem que θm, essa aqui é que eu não coloquei aqui, mas tipicamente o que você tem é que você tem θ, que é igual a θm, Isso. cosseno de ômega t mais φ, ok? Você tem essa parte aqui, e aí esse ômega
é aquele ômega linha, né, que também é diferente que depende de B sobre D, 2M, tá certo? Então, aqui você tem a parte oscilante, tá certo? Então, ela é constante de amplitude entre menos 1 e mais 1, tá certo? Mesmo se a frequência é ligeiramente diferente do que da frequência livre, quando não tem esse termo aqui, tá certo? E aí, você tem esse θm aqui, que não é mais uma constante, ok? Você tem uma θm de t, ok? Então, θm, ele tem essa expressão, ok? Você tem uma amplitude inicial, ok? Então, em t igual a zero, a amplitude é um certo valor A, e aí quando t aumenta, ou seja, você tem, ok? Vou colocar aqui, θ em função do tempo, ok? Então, você tem um envelope aqui, que é um decaimento exponencial, ok? Para baixo e para cima, porque ele oscila. Aqui você tem, vou colocar aqui, A, tá certo? No tempo... Um momentinho. Professora? Eu não entendi por que esse cosseno zerou. No caso, porque ele deu igual a 1. Para cair na expressão de baixo. Ok, desculpe. É porque, na verdade, aqui estou estudando... veja o enunciado, ok? Após 1 segundo, sua amplitude foi reduzida a 5,50 graus, ok? Entendido. Nesse caso aqui, a gente vê a amplitude nesse momento, ok? Certo. É a amplitude que a gente está avaliando, ok? Então, tem razão, ok? Mas esse valor aqui, ele vai variar entre menos 1 e mais 1, tá certo? Então, esse aqui vai lhe mostrar aquela parte de, ok, de oscilações. Então, ele faz isso, né? Certo. E aí, ele estava aqui em 15,0, ok? E aí, 5 é um pouquinho mais de 1/3, aqui, sei lá. Ele está aqui, tá certo? Depois de 1000 segundos, ok? Ele está aqui, tá certo? Professora, desculpe lhe atrapalhar, mas o seu computador está descarregando. Ah, ainda bem que você está falando. É que eu tenho outro aqui carregando. Obrigada, muito obrigada. Tá ok? Isso aqui, sim, desculpa, é importante isso, mas quando a gente vai avaliar o amortecimento de um oscilador, ok? O que a gente está preocupado é com esse envelope, tá certo? Ok? Se for um amortecimento subcrítico, ele vai oscilar várias vezes, ok? Aqui, inclusive, ele leva 1000 segundos para chegar a um pouquinho mais de 1/3, tá certo? Então, é bastante lento, ok? O decaimento, ok? Isso quer dizer que a constante de fricção, ok, B, ela é relativamente fraca, ok? Então, esse ômega linha é mais ou menos igual a ômega, ok? Quando eu vou enviar esse slide para você, vou escrever essas expressões melhorzinha, tá certo? Que está bem bagunçado aqui. Eu vou tentar reescrever tudo isso de uma maneira mais ordenada, ok? Aqui está bem escrito, mas não escrevi tudo na minha tela auxiliar. Ok? Então, é isso. A gente está preocupado aqui com a variação da amplitude. A amplitude, ela está diminuindo, ok? A energia está diminuindo, ok? A energia cinética, a energia mecânica, certo? Então, cada vez, ok, você vai perdendo energia cinética, energia potencial e energia mecânica. Ok, vamos lá. Tá bom isso aqui? Então, uma vez que vocês têm, ok? Aí vocês vão isolar esse termo aqui, ok? Então, você tem que, eu vou escrever em vermelho, B sobre 2M, que é o que a gente procura, é igual a menos 1 sobre T, log 5/50, 15, ok? E aí, isso aqui dá um resultado de... E a unidade aqui é por segundo. Ok. Ok. Professora. Sim. Professora.
A senhora tem como explicar aqui essa relação aqui embaixo que eu não consegui acompanhar, que eu não estava entendendo? Por que a senhora fez uma sobre a outra, AE menos B sobre 2T elevado a AE menos B sobre e multiplicado por zero? Por que chegou nessa... Não, em cima mais aí. Eu sei, mas eu vou reescrever aqui. Entendi. Ok, é o seguinte, você tem que a sua amplitude esse envelope aqui é θm de t, ok? É a amplitude da oscilação, tá certo? Então, esse termo cosseno aqui, ele continua a oscilar entre menos 1 e mais 1, mas ele é modulado por é igual a θm de t cosseno de ômega t mais φ, ok? Então, aqui é a amplitude. O cosseno de ômega t mais φ é essa parte aqui, ok? Então, eu sei que em t igual a zero, ok? θm é igual, tem um certo valor A, tá certo? Então, eu vou escrever aqui A, tá ok? Então, esse aqui, desculpa, esse eixo é o tempo, e esse daqui é θ, ok? Então, em θ0, a amplitude é A, é igual, é dado, né? Eu acho. É amplitude 15 graus. Ok? Então, vocês têm aqui a posição de equilíbrio. Então, aqui, desculpa. Eu vou desenhar uma reta aqui. Pêndulo simples. É A, tá certo? Você solta ele dessa altura aqui e deixa ele oscilar. Então, ele vai para cá, depois vem para lá, vem, a sua amplitude vai diminuindo, ok? Até o momento, ok, ele tende a zero, né? Ele vai. Então, quando a gente está em t igual a 1000 segundos, ok? θm é igual a 5,50 graus, ok? Então, ele oscilou. Ó, você pode fazer isso aqui, é uma coisa que a gente faz com os estudantes, você tem um pêndulo bem grande com uma massa assim de chumbo bastante perigosa na extremidade, e aí você solta ele, ok? Sem velocidade, né? Alguém na frente solta ele, ou você mesmo, você coloca ele na frente do seu nariz, solta ele, e aí quando ele volta, ele não vai bater no seu nariz, porque ele já perdeu a amplitude, ok? Então, não pode ficar onde você está, porque ele vai voltar um pouquinho antes, e aí mais ele oscila, e mais ele vai perder amplitude, tá certo? Então, depois de um tempo t igual a 1000 segundos aqui, ele perdeu tanto que chegou a essa daqui, ok? Uma amplitude bem pequenininha aqui. Aí você tem que, qual é a expressão? θm é igual a exponencial de menos b sobre 2m, ok? É isso que a gente viu resolvendo, ok? Essa equação aqui, ok? Só que realmente eu teria que ver. Ok, eu vou fazer isso aqui. E aí, pronto. Então, você tem θm de t, ok? Essa é uma amplitude em função do tempo, ok? Então, como é que eu vou fazer? Eu sei que num certo tempo t é esse aqui. Então, θm de zero é igual a A, tá certo? Porque t igual a zero vai dar A. É isso que eu escrevi aqui. No tempo t igual a zero é A, tá certo? θm de t igual a 1000 segundos é igual a exponencial de menos b sobre 2m. Eu posso botar aqui 1000 segundos, tá certo? E aí eu quero saber quanto é esse termo, ok? Então, eu vou fazer a razão dos dois. Eu vou escrever aqui eu posso escrever também θm de zero sobre θm de 1000 segundos. É igual, θm de zero é o quê? É A.
E aqui, por que eu faço isso aqui? Porque eu não sei. Na verdade, eu conheço a amplitude, mas igual a sobre a exponencial de menos b sobre 2m, 1000 segundos. Em geral, eu não gosto de deixar um número aqui, mas aqui é para ficar mais claro para você, ok? Eu teria deixado... Eu teria deixado o t aqui, tá certo? Então, é igual... ok. É igual a exponencial... Aí, como eu vou colocar aqui, vai ser mais, né? b sobre 2m vezes 1000 segundos, tá certo? Aí, eu posso resolver essa equação aqui? Eu posso, se eu conhecer essa aqui. Eu conheço, ok? Que é θm de 0 é 15, θm de 1000 é 5,50, ok? Então, essa equação, igual a essa, eu posso resolver. E aí, você encontra que é... Eu dei o resultado? Dei. Não, não dei, não. Você encontra que B... Sim, eu dei. Que eu, inclusive, botei a unidade, é igual a 1, 2 a menos 3, ok? Pronto. Entendido. Ok. Ok, a gente tem aqui... Como a gente já fez, tem um que eu queria fazer que já são 9h40. Ah, mas hoje é até às 11, né? 10,6 oscila... Ah, esse aqui é o mesmo, né? Esse é o mesmo. Vamos fazer um pouquinho de onda. Tem um exercício que eu queria fazer. Deixa eu ver se esse aqui é o seguinte. Vou fazer. Ok, a gente pode fazer esse daqui, porque aqui a gente vai se preocupar também não só na amplitude, mas também com a frequência, ok? A frequência, ela é um pouquinho diferente no caso de uma oscilação amortecida, ok? Então, aqui a gente tem um objeto, a gente conhece a massa dele, m igual a 10,6 kg, e a constante de mola é 2,05, 10 a quarta, Newton por metro, ok? O efeito da resistência do ar é representado pelo coeficiente de amortecimento B igual a 3 Newton segundo por metro. Newton segundo por metro. Calcula a frequência da oscilação amortecida, tá certo? Então, vocês lembram que o que a gente viu aqui é que esse aqui é um Y, por exemplo, então Y vai ser igual. Y é agora, a amplitude não é mais uma constante, ok? Eu vou colocar um cosseno, ok? De ômega, vou colocar ômega' T mais φ, ok? Porque essa aqui, Ym de T é igual a uma certa amplitude exponencial de menos B sobre 2m T, ok? Isso é a amplitude que depende, que diminui com o tempo. E a gente tem ômega', ok? Que é igual a raiz. Você sabe que ômega não amortecido, lembram que ômega, como é um sistema massa-mole, é K sobre M, ok? E aqui vai ser K sobre M, ok? Menos ao quadrado, obviamente. Ou seja, eu posso escrever aqui ômega zero
ao quadrado menos ao quadrado, ok? Então, quando o coeficiente, ok? Se B é muito menor, ok? Muitos casos, a gente tem que B sobre 2M é muito menor do que ômega, ok? Se, deixa eu ver aqui, se B sobre 2M é muito menor do que ômega zero, ok? Ou seja, é muito menor do que K sobre M, ok? Raiz de K sobre M, desculpa. Então, a gente tem que, ó, esse ômega linha, a gente despreza esse termo aqui de amortecimento, é mais ou menos igual a ômega zero, não vai mudar muita coisa, ok? Mas, na verdade, ele pode ser bastante importante, então, essa frequência de oscilação vai ser, é isso que a gente pede para calcular aqui, ok? Então, vamos lá aqui. Ômega linha é igual a ômega zero ao quadrado, K sobre M, vamos calcular esse K sobre M. Ok? K é dado, é 2,05, 10 à quarta, Newton por metro, dividido pela massa, que é 10,6 kg. Por que eu botei 5 aqui? É 4. Raiz é igual, então calcula daqui, é igual a 44 radiano por segundo. Ômega zero, ok? Sem amortecimento. A gente vai calcular aqui, seria mais inteligente, na verdade, calcular. A gente tem o B, tem. Vamos calcular o B? O B sobre 2M? B sobre 2M é igual. B é o quê? 3 Newton segundo por metro, dividido por 2. Duas vezes, desculpa, a massa, que é 10,6 quilogramas, ok? É igual, essa aqui eu vou calcular. 3 segundo metro, é tudo no sistema internacional. 3 dividido por 2 dividido por 10,1. É igual a 0,14, ok? Segundo. Isso é 2M. Ok? E aí a gente vai comparar aqui quanto é ômega? 44. É bem menor, né? Particularmente quando você vai elevar ao quadrado, essa aqui, elevado ao quadrado aqui, ômega zero. Então, vamos lá. Ou seja, estou esperando que não vai ficar muito diferente. Então, vamos calcular. Ômega linha igual a raiz de ômega zero, já calculei. 44 ao quadrado menos B sobre 2M ao quadrado. Essa aqui vai dar ao quadrado. 0. E aqui, 44. 1936. Vocês vão calcular isso aqui com a sua calculadora?
Vocês sabem, né, vocês, depois da primeira prática, que vocês vão deixar, eu posso colocar aqui o mesmo número de, esse 44 aqui vai ter um 0. Essa aqui tá no, na segunda casa decimal, ou seja, se você colocar na calculadora e arredondar para, ok? Aqui esse 2 ele não importa, ok? É no duvidoso aqui. Então, é aproximadamente igual a 44. Ok? Faça na calculadora, vocês vão ver. Ok? Por quê? Porque é muito menor. B sobre 2m, particularmente. É pior ainda quando é ao quadrado, né? Se você tem B sobre 2m inferior a ômega, então B sobre 2m ao quadrado é pior ainda. Ok? Então, nesse caso, você pode desprezar esse termo. Aqui a gente conhecia, podia calcular, mas às vezes é prático fazer essa aproximação porque complica os cálculos ter esse aqui. Então, você tem que verificar se você está nessa condição e fazer. Por qual porcentagem a amplitude da oscilação reduz em cada ciclo? Porcentagem. Ou seja, a gente quer o delta. Era o que? Delta y sobre y. A cada ciclo. Ok, como é que a gente vai resolver isso aqui? Qual é o ciclo? O que quer dizer isso aqui? Como que eu vou escrever isso aqui? Como que a amplitude ela vai reduzir em cada ciclo? Ou seja, como que eu vou calcular esse delta YM? Na verdade, eu coloquei essa aqui, não está muito rigorosa essa notação, ok? Vamos escrever isso aqui de uma maneira mais simples, ok? A cada ciclo, eu quero calcular a variação, ou seja, YM de T mais tempo de um ciclo. O que é isso, o tempo de um ciclo? É um período, né? Menos YM de T sobre YM de T. Vocês concordam que é isso que a gente vai calcular? Ou seja, no tempo T, eu vou fazer essa... Vou mostrar aqui, ok? Então, vocês têm aquela oscilação, ok? Então, aqui a gente tem Y, ok? Aqui é o tempo, e a gente tem a nosso decaimento exponencial, que é simétrico, né? Eu fiz muito simétrico aqui. Ok, é simétrico. Então, a gente tem aquela oscilação, então ele começa aqui, vai... isso aqui vai ser muito feio, ok? Ok, é qualitativo, ok. Então, por exemplo, no tempo t, ok, a amplitude, esse envelope aqui, lembram que é ym de t, né? Ym de t é igual a, ou seja, a é aquela amplitude máxima aqui, exponencial, menos p sobre 2m. Então, num certo tempo t, por exemplo, ele estava aqui, t. Aí eu estou pegando aqui um máximo, porque é mais simples. Aí vai, desce. Então, essa aqui é t mais t, tá certo? Porque essa aqui é um período. Apesar da amplitude ela diminuir, ok? Ainda assim, você tem um máximo, outro máximo, ok? Então, esse aqui é o período. Inclusive, t',
que é igual a 2π sobre ômega', ok? Que é aproximadamente igual a 2π sobre ômega zero. A gente viu que ômega é pouco afetado pelo amortecimento, que é igual a t, tá certo? Então, a gente tem que calcular esse período, e a gente quer saber, então, a amplitude nesse tempo aqui. Ele está aqui, né? Aqui é y de t mais t, e aqui é y de t, né? Então, a gente quer saber esse ΔY aqui é um ciclo comparado à amplitude inicial, tá certo? Então, é isso, y de t mais t, a amplitude aqui, ym, menos a amplitude no tempo t, dividido pela amplitude, porque é relativa. Okay? A cada ciclo. Ok, então, como é que a gente faz? Bom, basicamente é a mesma coisa que a gente fez, não, né? A gente conhece, então a gente vai ter aqui, eu vou fazer ym de t mais t, então vai ser a exponencial de menos b sobre 2l t mais t, menos exponencial, desculpe, já tem o a também, né? A exponencial de menos b sobre 2l. Estou escrevi essa aqui, agora eu vou escrever essa aqui, né? T dividido por a exponencial de menos. Ok? Escrevi essa aqui. Então, essa aqui vai ser igual, ok? As amplitudes, ok? Iniciais, elas vão. E aí, a gente vai ficar com o quê? A gente vai ter esse exponencial de menos b sobre 2mt, que vai ser um fator, ok? Então, vai ser aqui, exponencial de menos b sobre 2mt, vezes exponencial de menos b sobre 2m, aqui, ok? Menos, e aí vou colocar, como ele já tem fator, vou colocar 1 aqui. Ou seja, é igual a exponencial de menos b sobre 2m. Menos 1, ok? E aí estou procurando o quê? É isso que estou querendo calcular, né? Já é o que eu estou querendo calcular, ok? ΔY sobre y. Então, é igual a isso aqui, tá certo? Só que eu tenho que colocar, eu conheço o B, conheço a massa, conheço o período. Conheço B, conheço M, o período eu conheço. O período seria T', que é quase igual a T, é 2π sobre ômega zero, e a gente calculou, né? Ou seja, eu conheço o T. Ok? Aí, se eu colocar aqui... tem um plano de sinal aqui? Aqui vai ser... Sim, é normal. Vai dar negativo aqui. Vai dar negativo, ok? Porque essa aqui vai ser menor que 1, ok? Aí, se você calcular, vocês vão encontrar que é 0,0200, ok? Ou seja, 2%, ok? Desculpa, é menos, ok? Aqui é menos, ok? Ou seja, você tem uma diminuição, ok? Menos 2%. Diminuição de 2%. Diminuição
de 2% a cada ciclo. Por que é negativo? Porque, pela definição que a gente colocou aqui, yn de t mais t, aqui, é menor que yn. Então, esse numerador é negativo, tá certo? Perguntas? Professor, a questão deu o B e M, foi? Ah, deu, tá ali, né? Foi o B. Certo. Ok. Encontre o intervalo de tempo que decorre enquanto a energia do sistema cai para 5% do seu valor inicial. Então, você tem que encontrar a energia inicial do sistema, ok? Você conhece a energia inicial, ok? É toda potencial, tá certo? Você solta, por exemplo, aqui, com essa amplitude, ok? Você conhece... Ah, não. Ah, é uma mola. Ainda estava no meio do objeto, oscila, uma mola vertical, tá certo? Você conhece o cada mola. Ok, então, inicialmente, você coloca ela com energia cinética zero, você solta ela está com a energia potencial máxima, ok? Ou seja, ok? Vamos lá. Ainda está aqui. Ainda é essa. Assim, ok. Então, aqui eu estou fazendo o C, ok? Então, em T igual a zero, qual é a energia inicial? Ok? E0 é igual a K0 mais U0, ok? É igual a zero, você vai soltar a mola mais meio de, é uma mola, né? K, Y, M ao quadrado, ok? Na verdade, que eu chamei YM de zero, né? É para você escrever. YM de zero ao quadrado, ok? Porque esse aqui não é constante, ok? É igual a meio de K ao quadrado. Lembram que no tempo t igual a zero, y é igual a, ok? E a gente quer saber quanto... então, essa aqui é t igual a zero, tá certo? E a gente quer saber o tempo t, vou chamar de t2, que eu já chamei de t1, t2, para que a energia do sistema caia para 5% do seu valor inicial. Professora, E momentinho. Eu posso usar, em vez de fazer desse jeito aí, a energia energia potencial mais energia cinética, eu posso colocar tudo em função da energia mecânica e dizer que a energia mecânica se reduziu de uma porcentagem de 100 para 5%? sim, é isso que eu vou fazer, né? Não, beleza. Só que eu preciso calcular, porque... bom, enfim, você tem aqui a energia mecânica inicial, ok? Você vê que ela está no tempo zero. Se eu pegar em outro momento, t igual a t1, aqui vou ter ym de t1. Inclusive, aqui vou ter energia cinética também, né? Não necessariamente. Mas eu posso pegar em pontos onde a energia cinética é nula, ok? Sempre quando ele está nos extremos, ok? Lá em cima da oscilação, embaixo da oscilação, em cima e embaixo, ok? Então, eu quero aqui o tempo t2 para que essa energia ela tenha caído para 5% do seu valor inicial, ok? Então, vai ser delta E sobre E, zero, ok? É igual a menos 0,05. Ok? É isso que eu quero. Tá bom? E aí eu botei o zero aqui, porque esse delta E aqui é E de T2. Professora, por que negativo? É isso que eu estou explicando aqui.
Porque eu gosto de colocar ΔE, é uma variação final menos inicial, tá certo? A energia final é menor que a energia inicial, ele está perdendo energia, não está ganhando, ok? Então, final é E2 no tempo T2, menos E0 no tempo T igual a zero, tá certo? Então, vocês concordam que esse daqui, ele vai ser menor que esse daqui. O maior de tudo é esse aqui no início, depois ele só faz perder energia, ok? Então, como esse aqui é negativo, eu coloquei menos 0,05, tá certo? ΔE é negativo, ΔE é negativo. Okay? Aí vocês podem terminar calculando isso aqui, a energia. Aí você se preocupa unicamente com a energia, ok? Você pega, por exemplo, você pegou ele. Ok, então a gente vai ter que, deixa eu ver aqui. Vai ser igual. Vai ser igual. E2 vai ser A. Lembram como é que eu chamei esse aqui? A0, ou seja, A exponencial de menos B sobre 2E. T2, né? Não, tô olhando em outro lugar. Ou seja, eu ia fazer de uma certa maneira um pouquinho mais complicado, ou seja, calcular. Já, eu acho que é isso que você queria dizer, basicamente, que é que a gente vai calcular diretamente a partir da energia, né? Então, a gente tem que E de T, ok? Vamos calcular de T. Aqui eu chamei de E0, e E de T você vai dizer que é ok, está meio confuso aqui. Ok, eu vou... Que horas são? São 10 horas. Eu vou fazer uma pausa, ok? Por essa razão e outras, permite também distribuir a gravação em duas, ok? Deixa eu ver aqui.